Urgente, Marlon volta ao Fluminense. Depois da vinheta eu vou te contar todos os detalhes. Vem comigo! Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Estamos de volta para trazer uma informação maravilhosa. Fluminense fechou com seu quinto reforço para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e é nada mais, nada menos que o nosso zagueiro moleque de Xerém, Marlon, tá de volta para casa. E nesse vídeo eu vou te contar aqui os bastidores dessa matéria que foi divulgada pelo jornalista Caio Blois, e eu vou estar falando para vocês aqui um pouco sobre como é que ficou os trâmites, né? Como é que foi essa conversa entre Fluminense, através da pessoa Mário Bittencourt, né? Do Fred, do Diniz. Vou bater um papo contigo rapidamente, vai ser um vídeo bem resumido e bem direto. Feliz demais por mais essa contratação. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o teu comentário. O que você acha do nosso zagueiro mais novo contratado, Marlon? Beleza? Diz a matéria: o Fluminense acertou na tarde desta segunda-feira a contratação do zagueiro Marlon, de 27 anos. Defensor que foi formado nas categorias de base do clube e estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Assinou por empréstimo de 1 ano. Vai ficar 1 ano no Flusão por empréstimo. Ele será o quinto reforço na janela de transferência do meio do ano. Marlon saiu gratuitamente por empréstimo ao Fluminense em determinação à FIFA, devido à guerra da Rússia e da Ucrânia. O Flu fez uma proposta ao atleta que gostou muito dos valores, mesmo que ainda fossem menores do que os valores da Europa. Além do Fluminense, o Corinthians e o Internacional fizeram proposta ao jogador, mas o jogador priorizou o Fluminense para voltar a atuar no clube que o revelou, beleza? Restam apenas detalhes burocráticos para a finalização do contrato de empréstimo, mas está tudo certo entre Fluminense e Marlon. A procura do Corinthians, ela na verdade motivou o Fluminense. O Corinthians fez a procura pelo atleta e oficializou uma proposta financeira para contratar Marlon. A proposta do Corinthians era muito boa, digamos que próximo ao que Marlon ganhava lá na Europa. Aí o Fluminense soube. Quando eu falo que o Fluminense soube, o Mário Bittencourt soube. E aqui eu quero dar os parabéns ao nosso presidente Mário Bittencourt. Tem coisas que o presidente faz que a gente discorda. E não tem problema nenhum em discordar e problema nenhum em dar os créditos quando a pessoa vai bem. Nesse caso, eu quero dar os parabéns ao presidente Mário Bittencourt, que ao saber da proposta do Corinthians, ligou para o staff do atleta e fez a seguinte pergunta: eu poderia falar com um atleta para poder conversar com ele e fazer uma proposta? O staff do atleta: fica à vontade, pode ligar a hora que você quiser. Mário Bittencourt ligou, aí eu vou falar aqui, ó. A procura do Corinthians motivou o Fluminense. Mário Bittencourt, ao saber da proposta do Corinthians, fez contato com o staff do atleta e pediu para conversar com ele. Do zagueiro, do Marlon, Mário Bittencourt ouviu que a proposta do Corinthians era muito boa. E o Mário disse para ele o seguinte: eu posso lhe enviar uma proposta para você analisar? E o zagueiro respondeu: eu tenho muito carinho pelo Fluminense. Com certeza você enviando a sua proposta, eu vou analisar com todo carinho junto com a minha família. Mário enviou a proposta em seguida e, mesmo distante dos valores recebidos na Europa e até mesmo abaixo do que o valor que o Corinthians ofereceu, ainda assim o salário eles gostaram, o staff e o atleta gostou do salário e vai ser um dos salários mais altos da folha salarial do Fluminense, beleza? O zagueiro fez o que prometeu. Ouviu com carinho, analisou com a família e respondeu no prazo dado pelo clube. Marlon deu aval ao clube após a vitória do Fluminense de 2-0 sobre o Internacional ontem, né, no Campeonato Brasileiro. O clube teve uma reunião nesta segunda, né, pela manhã, pela tardezinha agora, com os seus representantes
e depois passou a tratar os trâmites burocráticos do empréstimos sem custo. Fluminense não está pagando nada para o Shakhtar, nada. É sem custo esse empréstimo, beleza? E aqui uns bastidores muito bacanas sobre essa vinda de Marlon para o Fluminense. A ligação de Diniz, ela fez toda a diferença, né? É claro que o Marlon é um tricolor de coração, criado na base do Fluminense, né? Começou junto com o Thiago Silva, junto com o Marcelo. Então, assim, poder voltar e ter esses caras como referência é muito bom pro Marlon, né? Então, assim, o Fred ligou para ele, o Mário fez contato com ele, mas a ligação do Diniz fez toda a diferença. Por quê? Porque o Marlon, ele é acompanhado pelo técnico do Fluminense, pela maneira que o técnico do Fluminense joga. Só que a contratação era vista como muita dificuldade, devido ao alto salário que Marlon joga na Europa. E tem mercado de Europa. 27 anos, então não tem como voltar para o Fluminense agora. Devido tudo a isso, aí o Fluminense entrou na jogada. E aí o Diniz falou o seguinte: você tem o estilo de jogador que se encaixa no meu jogo. Então assim, quero poder contar com você aqui no nosso Fluminense aqui para poder a gente ir em busca, né, desse tão sonhado título que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Segundo informações, Diniz nem chegou a comentar nada de seleção brasileira. Só que, para quem sabe ler, um pingo é... Completa aí. Isso aí, você acertou. Isso aí. Um pingo é letra. O Diniz também é o técnico da seleção brasileira. Então, vai estar ali, ó, sendo observado diariamente. Então, se eu for bem, se eu me dedicar, ele pode me dar uma oportunidade, me convocar. Até porque a seleção brasileira está passando por um processo de renovação. É necessário mudar as peças para poder dar novas oportunidades. Então, isso aí é um prato cheio para quem é inteligente. E o Marlon foi inteligente ao se reunir com a sua família e falar: é uma possibilidade também, se eu for bem, o técnico Fernando Diniz me chamar, porque eu tenho esse anseio de jogar também, de defender a seleção principal. Fez toda a diferença, né? E isso com certeza, né, era uma ponte para poder ele vir para o Fluminense e quem sabe ter a oportunidade de ser convocado para jogar a seleção brasileira e quem sabe daqui, ó, rapidinho, daqui a pouquinho, Copa do Mundo. Você imagina você jogar uma Copa do Mundo? Todo jogador almeja isso, todo jogador quer isso. Então, essa matéria, eu quero dar os créditos ao Caio Blois, né, que trouxe essa reportagem. Marlon tá fechado, voltou para casa. Quero pedir para você, deixa o teu like nesse vídeo. Esse vídeo vale bastante like, me ajuda nessa. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Eu preciso muito do teu apoio. Ativa o sininho para você não perder nada e comenta. Gostou da contratação do zagueiro Marlon? Imagina só, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, Marcelo, André, Paulo Henrique Ganso, né? Bota aqui mais um homem aqui no meio aqui, talvez Martinelli ou Lima. Martinelli foi bem demais ontem. Eu venho falando, dá chance pro Martinelli, porque é novo junto com o André, desde a base, se entendem bem de bola. Ganso mais na frente, né? Ou quando o Ganso não puder, bota o Léo Fernandes. Aí você tem pela ponta John Arias, Keno e Germancano. Olha o nosso banco de reserva agora. John Kennedy, Lelê, Ione Gonzalez, Danielzinho, Léo Fernandes. Meu irmão, o banco, Diogo Barbosa, Fluminense incorporou e vai brigar pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, saudações tricolores. Tamo junto, valeu!